Olha aí, pessoal, uma possível pedalada por parte do governo Lula? Não sei, não acho improvável dado o histórico do PT, não é mesmo? E isso aqui está relacionado a uma questão muito importante dentro do orçamento federal, que é a Previdência Social, com todos os problemas, aquele rombo monstruoso e tudo mais. Qual que é o grande ponto aqui? Pois bem, é bem provável, eu diria bem possível, talvez certo, que o governo Lula está rebaixando os custos, os gastos, melhor dizendo, com aposentadorias e pensões no orçamento, inclusive no orçamento apresentado agora para o ano de 2025. Para quê? Para conseguir o tal do equilíbrio fiscal que o governo tem apresentado, propagandeado, papagaiado nos últimos dias aí, especialmente a equipe econômica do governo Lula, né? Vamos dar uma olhada nos números, no que foi avaliado aqui, para ver a procedência dessa questão no momento, né, em que a Simone Tebet se reúne com o senhor Ângelo Coronel, o senador, que é o relator do orçamento de 2025, para ajeitar alguns pontos. Será que isso aqui não deveria ser revisto? Vamos analisar a questão, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho, ajudar o meu canal a chegar para cada vez mais pessoas, ser apresentado para outros conhecerem o meu trabalho. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu canal, com este meu modesto trabalho, você pode se tornar membro patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Pois bem, esse probleminha aí, vamos colocar assim, relativo a uma subestimação do valor dos custos dos gastos com a Previdência não é novo, porque, na verdade, o primeiro orçamento apresentado por este governo Lula 3.0, que foi o deste ano, o orçamento de 2023 já estava pronto pela legislatura do ano anterior, lembrando que quem finaliza o orçamento é o legislativo, né? Mas foi uma peça concebida entre governo Bolsonaro e o Congresso Nacional da legislatura anterior. Então, o orçamento de 2024 é inteiramente um projeto do Lula com a legislatura atual, né? E bem, as despesas que foram projetadas pelo governo Lula na época estavam na casa de 914 bilhões, que já se sabe, isso aqui não vai acontecer, né? Então, o governo precisou rever essa estimativa logo de cara e, na verdade, né, o congelamento de preços, aliás, de gastos, né, que o governo tem feito neste ano, nas revisões bimestrais, se deve a problemas de um valor subestimado da Previdência Social. Então, o governo já tem que contingenciar gastos para conseguir manter a proporção do orçamento, porque a Previdência está consumindo mais recursos do que o que havia sido originalmente previsto, né? Então, qual que é o ponto aqui, né? A instituição fiscal independente, que é do Senado, está ligada ao Senado, e que avalia questões orçamentárias, inclusive é essa IFI aqui, que tem projetado um déficit para este ano na casa dos 80 bilhões de reais, muito pior do que o governo Lula defende, né? Essa instituição apontou que as despesas da Previdência Social para 2025 vão ser 23 bilhões de reais maiores do que aquilo que foi estimado pelo governo Lula e apresentado no orçamento, que seria 1,030 trilhão de reais, né? Então isso estaria mais na casa do 1,053 trilhão de reais, para ser mais realista, né? Isso aqui vai ao encontro, ou seja, tem a ver, está parecido com as previsões do mercado para essa questão, que colocam aí uma diferença na casa entre 20 e 25 bilhões de reais, ou seja, tanto o mercado de forma independente quanto essa instituição fiscal ligada ao Senado concordam que os números apresentados pelo governo Lula não são realistas com base em vários cenários, né? Então, qual que é o problema aqui nessa história, né? A Previdência lida com aposentadorias, né? Majoritariamente pensões e também outros benefícios, né? Como auxílio-doença, salário-maternidade, né? Enfim, e esses gastos são obrigatórios, ou seja, o governo tem que pagar isso, ainda que às custas dos gastos discricionários
volto a dizer, é o que está acontecendo agora em 2024. O governo está reduzindo os valores do orçamento dos ministérios, que são gastos discricionários, para poder pagar gastos previdenciários que são obrigatórios, né? Então, a título de comparação, no ano passado, né, o governo apresentou aqui 914 bilhões, conforme eu falei. O Instituto Federal, aliás, a Instituição Fiscal Independente do Senado, calculou isso em 932 bilhões, ou seja, uma diferença de 18 bilhões de reais, que agora já sabemos que estava correta essa previsão, ou seja, o governo Lula pontuou para baixo os gastos com a Previdência. Com qual finalidade, né? Por que o governo está fazendo isso? Para apresentar uma peça orçamentária mais enxuta, mais equilibrada, para conseguir o tal do equilíbrio fiscal, sem ter que apelar tanto assim, né? Já apelando muito a essa verdade, para a questão da arrecadação. Porque imagina só, né? A Simone Tebet, conforme eu falei, aliás, se encontrou ontem com o Ângelo Coronel, que é o relator do orçamento, para tratar de alguns pontos que são cruciais para que a peça apresentada pelo governo seja mantida ou não muito alterada, com o propósito, né, a meta fiscal de equilíbrio 0 a 0, ou seja, déficit zero, nem mais nem menos, né? E para isso, para que o governo consiga atingir essa meta de acordo com o orçamento que o próprio governo apresentou, seriam necessários 166 bilhões de reais, meu amigo. Pois é, né? Para compensar ao aumento de gastos e atingir a meta fiscal. É só isso aqui que o governo está querendo a mais em matéria de impostos, né? Tem vários itens que vão compor isso e tudo mais, mas é uma montanha de dinheiro, com certeza. Agora, para pensar. Isso aqui levando em conta uma estimativa previdenciária que, tudo indica, está subestimada. Ou seja, na verdade, né, se os números da IFI estiverem certos, isso aqui teria que ser algo na faixa de 190 bilhões de reais em arrecadação extra, né? Ou seja, o governo Lula, para ter um orçamento mais realista, teria que apresentar um aumento de impostos substancialmente maior. E ele não quer apresentar isso, né? Já está muito ruim do jeito que está, muito impopular e muito difícil de passar no Congresso Nacional. Essa é a verdade, né? Então, por que esses dados podem estar maquiados? Por conta justamente disso, né? Que é o ponto que o pessoal da Gazeta do Povo coloca aqui, que subestimando as despesas com a Previdência, o governo cria margem para afirmar no orçamento que vai cumprir a meta fiscal. Não que ele vá de fato cumprir, mas ele promete no orçamento que isso vai acontecer, né? E aí depois o Poder Executivo vai executando o orçamento, né, que é a prerrogativa dele, e vai revisando os números para adequá-los à realidade, né? Eventualmente bloqueando recursos de outras áreas aí, né? Então, por que está dando essa divergência entre o que o governo apresentou e o que a IFI está avaliando, né? A diretora aqui dessa instituição, né, que é Vilma da Conceição Pinto, ela falou o seguinte, que aconteceu no ano passado, está acontecendo agora também, o governo tem feito previsões muito otimistas em relação ao tal do pente fino que ele tem prometido em matéria previdenciária, para cancelar benefícios de pessoas que não deveriam recebê-los, né? Então, ela falou que isso aqui é importante fazer, né? Um pente fino para dar mais eficiência para a gestão e tudo mais, né? Para acabar com as irregularidades. Só que ela afirmou que os parâmetros usados pelo governo Lula têm sido muito altos no ano passado e também neste ano, né? E esses parâmetros não foram o sucesso esperado. Ou seja, né, estamos falando aí de um cenário muito otimista por parte do governo Lula, né? Além disso, você tem um problema do envelhecimento da população, o governo aí fazendo um trabalho para reduzir a fila do INSS, o que aumenta o número de benefícios. Houve um aumento aqui de 5,7% no número de beneficiários numa janela de 12 meses, 2 milhões de benefícios a mais, ou seja, isso tudo sobrecarrega a Previdência Social, com certeza, né? Isso aqui, né, ela afirma, né, só falando no número de pessoas, sem considerar quanto que isso aqui representa em matéria de
reajustes. E aí tem a variação do salário mínimo, né, que tem um ganho real, os benefícios estão atrelados ao salário mínimo, então esses benefícios têm um ganho real nessa história, e aí isso acaba aumentando a conta geral da Previdência Social, né, que é hoje aqui a principal fonte de gastos da União, né, e é tremendamente deficitária, né. Estima-se que agora, né, neste ano, o déficit vai ser de 326 bilhões de reais, representando 2,5% do PIB, piorando uma estimativa que já era muito ruim, né, de déficit de 2,2%, né? Então, isso aqui é algo bastante problemático e que vai, inclusive, aqui representar um consumo cada vez maior do orçamento ano após ano, né? Agora, o fato é que essa subestimação de despesas é uma prática recorrente aí por parte dos governos, isso acontece aí com frequência, justamente, né, para dar essa possibilidade de liberar espaço para as despesas discricionárias, reduzindo essa parte obrigatória, né? Eventualmente, isso vai precisar ser corrigido em algum momento. Agora, isso representa ou não pedaladas? Se vivêssemos num país mais sério e se as questões orçamentárias do governo federal fossem tratadas com mais seriedade, sem dúvida, isso aqui é uma maquiagem fiscal, logo é uma pedalada, deveria ser tratado como crime de responsabilidade fiscal, porque os dados indicam para um cenário muito pior do que o apresentado, né? Mas isso aqui não é um país sério, isso aqui é uma várzea, não há império da lei e da ordem por aqui, então vai passar batido de novo mais um ano por parte do governo Lula. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.